alunos, aqui estou, professor Henrique, numa nova semana, não é verdade? Bem, hoje eu preparei um conteúdo muito especial para vocês. Nós vamos dar continuidade a tudo que nós estamos estudando. E é claro, dando sequência à nossa linha de ideias, a todas as abordagens possíveis, e eu faço o convite para que você esteja comigo do início ao fim, sempre atento e fazendo todos os comentários, anotando e destacando todas as evidências importantes, ok? Desde já, então, desejo a todos uma excelente aula e aproveitem o máximo que puderem. Maravilha, turma. Minha tela agora está projetada e nós podemos conversar um pouco hoje sobre a nossa abordagem. Bem, se vocês perceberam, nós estamos trabalhando teatro no, né? E, consequentemente, todas as características do teatro no, o mundo da cultura japonesa, tá bom? A partir dessa forma teatral. Bem, para hoje nós vamos dar continuidade, mas antes de ir para o nosso livro didático, eu preciso trazer uma abordagem que ela é um pouco, talvez seja um pouco nova para vocês, essa abordagem, tá? Por quê? Porque como nós vamos trabalhar daqui a pouco no nosso livro didático uma situação que pode ser um pouco confusa para vocês. Em que sentido? Nós vamos trabalhar o termo imitação. Inclusive, esse termo eu já comentei na nossa última aula. Mas, para hoje, especificamente, nós vamos entender de que forma a imitação ela é utilizada, ela é trabalhada e qual é a sua importância. E, aliás, é preciso considerar mesmo o nome imitação? Então, embora estejamos na disciplina de arte, mas nós sabemos que a arte é um tipo de linguagem também, assim como a literatura é um tipo de linguagem. E aí, para trabalhar esse aspecto de hoje, eu trouxe um conceito sobre intertextualidade. Isso mesmo. Esse conceito ele é trabalhado na língua portuguesa, vocês provavelmente devem ter visto com a professora de língua portuguesa, tá? Em produção textual, eu devo ter comentado alguma coisa, mas eu não dei o conceito. E aqui eu tenho a oportunidade de, então, trazer esse conceito para a nossa aula de hoje. Quando nós falamos em intertextualidade, inter, dentro. Textualidade é o ato, vem de texto, né? E texto, então, vem de texton, significa tecer. Quando você constrói um texto, você tece o texto, tá? E aí nós temos, inclusive, uma relação ao termo de origem latina. De qualquer forma, intertextualidade é o texto dentro do texto, tá? E aí precisamos lembrar o seguinte: nós estamos estudando uma forma teatral. Ok, o teatro é uma forma de se expressar. Mesmo que ali no teatro haja a fala, mas a fala, a oralidade é um tipo de texto. É um tipo de texto oral, mas é uma fala, é um texto. Tá? Consequentemente, o texto escrito, deixa eu pegar aqui um exemplo, ele também constitui como um modelo de texto. Então, eu tenho aqui um livro, e aí, se eu pego o livro, nós temos aqui o formato em prosa, né? Pelo menos do livro que eu estou. Esse formato inteiro é um formato de texto em prosa. Se você não sabe o que é um texto em prosa, eu vou deixar para uma próxima oportunidade para explicar, tá? Porque não é o objetivo da nossa aula de hoje. É só para você entender mesmo como que o texto ele acontece, tá? Então nós temos o texto de uma forma escrita, o texto de uma forma oral, tá bom? Tudo constitui texto. E aí vamos imaginar o seguinte: a própria fofoca que você ouve, isso mesmo, a fofoca. Vamos imaginar, você ouve uma fofoca e você passa essa fofoca. Quando você passa, você naturalmente pega os elementos que você ouviu, tá? Por meio, então, das suas próprias palavras, você dá continuidade à fofoca. Ou seja, você pegou um texto, passou por você, houve uma certa mudança, tá? Às vezes até de significação, e o texto perpassou continuando, então. Então, houve aí o quê? Texto dentro de texto, tá? Intertextualidade. Mas de que forma o texto dentro de texto ele vai ser considerado importante quando nós fazemos estudo, por exemplo, de uma pintura ou de alguns aspectos artísticos? Aqui na tela eu apresento para vocês o seguinte: todos nós conhecemos quem são esses personagens aqui. Quando você olha para esses personagens, nós sabemos que são os Simpsons, né? Os Simpsons. E, consequentemente, você já associa porque eles estão numa faixa de pedestres
um atrás do outro, tá? E aí você automaticamente lembra de uma outra fotografia, né? Que é justamente a fotografia dos The Beatles, né? Então você vê essa imagem que aparece na tela e você resgata algo que já teve em algum momento como fonte principal, tá? Então, o que houve aqui? Houve uma releitura. Vamos colocar como releitura. Então, houve uma imagem, temos a imagem principal, e aí depois nós temos uma outra que é baseada na primeira, tá? Só que aí nós temos, então, em forma de releitura. E aí você pode parar e perguntar o seguinte, mas então é uma imitação? Não deixa de ser uma imitação. É legal? É legal nos termos mesmo de legalidade, tá? Então, nós vamos ver hoje justamente isso para que nós, quando passarmos para o nosso livro didático e estudarmos, por exemplo, Van Gogh, você tenha em mente que ele utiliza, tá, da imitação para construir os seus quadros, as suas obras e por aí vai, tá? Mas para eu trabalhar esse aspecto do Van Gogh, eu preciso trabalhar intertextualidade, tá bom? Vamos ver aqui o que nós temos. Nós temos o seguinte, essa parte aqui eu vou pular, tá? Ela não é importante para a nossa aula de hoje, mas isso aqui sim, tá? O texto redistribui a língua. Uma das vias dessa construção é de permutar textos, tá? Que existiriam ou existem ao redor do texto considerado. E, por fim, dentro dele mesmo, todo texto é o intertexto. Em outras palavras, todo texto que você pegar para ler ou pegar para escrever, pegar para escrever não, né? Mas o que você escreve é um texto que já veio de outro, tá? Tudo que nós escrevemos ou tudo que nós estudamos, tá? Por meio da pintura ou de alguma forma artística, sempre vai ter uma releitura de algo que você já viu em outro momento. Por exemplo, se você vai fazer uma pintura da natureza, essa pintura, então, ela é uma releitura de algo que já existe, que é a natureza. Você apenas está demonstrando ali no seu quadro, mas é algo que já existe. Não é algo 100% novo. Você bebe na fonte que é a natureza, se inspira e cria sua obra. Quando você vai escrever um texto, da mesma forma. Se você escreve um texto sobre meio ambiente, é porque você já ouviu falar sobre meio ambiente antes. E aí você pega, escreve o seu material, só que é uma releitura de outro texto que você já deve ter visto por aí, tá? Então, tudo que nós escrevemos, tudo que passa pela nossa cabeça e pela nossa fala, consequentemente, temos então um processo de intertextualidade, tá bom? Lembrando, todo texto ele é um intertexto. Todo texto, turma, todo texto. Isso vale para pintura, isso vale para o texto em prosa, vale para o texto em verso, tá? Em estrofe, enfim, tá? No caso inverso, que é o caso do poema, tá bom? Vale também para uma fotografia, porque fotografia é um tipo de texto, tá? É porque nós estamos acostumados a um texto do formato tradicional. Mas quando você vai estudando ao longo do tempo, você vai percebendo então que tudo praticamente é forma de texto, tá? Se houve uma certa comunicação, houve texto. Lembrando que o sentido original da palavra texto é de textum, significa tecer. Então, quando você se comunica, você tece informações, argumentações de alguma forma, tá bom? Enfim, vamos continuar então. E aí nós temos, esse aqui eu não vou comentar, tá? Porque o que nos interessa está aqui. Vamos lá. Tá bem aqui, ó. Os exemplos de intertextualidade. Nós temos a epígrafe, a citação, a paráfrase e a paródia, tá? É importante saber disso? Com toda a certeza desse mundo. Se o seu trabalho, por exemplo, é retirado da internet 100% e você não dá, como posso dizer, a autoria do trabalho, é uma paráfrase, mas é uma paráfrase ilegal, tá? Porque o nome disso é plágio. Porque você não deixa claro ali que o trabalho foi feito por você. Você deixa, na verdade, claro que o trabalho é de outra pessoa. Por isso que eu sempre comento para todos os meus alunos:
Pode consultar trabalho na internet? Pode, é claro, a internet é para isso. Mas você deve filtrar o que você retira da internet. Se você abre o site, por exemplo, toda a matéria, né, que é um site famoso, e você copia tudo ali e cola e entrega como se fosse o seu trabalho, o nome disso é plágio. E todo plágio é crime, tá? Inclusive, tem na Constituição sobre isso. Principalmente em entrega de materiais, enfim. Então, a epígrafe, que nós não vamos precisar saber agora, é um exemplo de intertextualidade. A citação também nós não vamos precisar saber agora. A paráfrase, sim, tá? Porque é justamente a reprodução do texto do outro com a palavra do autor. Em outras linhas, você pega o que você ouviu e altera com as suas próprias palavras, tá? Ouviu ou leu. E temos a paródia. A paródia talvez a gente dê uma certa relevância hoje, mas o que nos interessa é esse exemplo aqui de intertextualidade, que é a paráfrase. Tá? E aí nós temos o seguinte, vejamos, nós temos aqui a pintura original, que é o Grito do Munch, tá? Do Edward Munch, que é famosíssima, por sinal, essa imagem. E aí o mais interessante a ser destacado é o seguinte, tá? Que aí no grito nós temos justamente a imagem de uma pessoa que está em demonstração de surpresa ou até de medo, tá? Qual é a releitura então? Pegaram a mesma imagem, acrescentaram a figura do Homer Simpson, tá? E aí você vê, é plágio? Bom, não exatamente porque nós sabemos quem é o autor original, tá? Foi feito apenas uma releitura. Deu para entender esse aspecto da intertextualidade? Mas calma, temos mais exemplos. Aquele primeiro exemplo que nós vimos lá na primeira apresentação, tá? Da nossa aula de hoje, dos Simpsons, ali na faixa de pedestre, representando a mesma posição que os Beatles, também é uma releitura, é intertextualidade, é uma paráfrase, tá bom? Vamos lá, então. Aqui nós temos, então, o significado de paráfrase. É uma repetição de uma sentença, consiste na imitação, ó. Vamos pensar. Então, significa o quê? Que a cultura japonesa, como nós vimos na última aula, em especial o teatro no, eles, então, consistem numa paráfrase, tá? Porque é justamente a imitação e não perde a essência. Não tem lá, nós comentamos em algum momento que o mais velho, que é o mestre, ele ensina ao mais novo a mesma coisa que ele aprendeu. É uma paráfrase, porque é uma imitação. E nós não temos, então, nenhuma perda da essência, para que a essência da cultura japonesa ali permaneça. Tá bom? E aí nós temos aqui exemplos que nós não vamos ver essa parte de poema, porque não nos cabe hoje. Eu quero mais voltado para as imagens. Deixa-me ver, porque eu destaquei aqui algumas imagens, tá? Nós temos aqui, ó. Espera lá. Isso aqui não nos interessa. Pronto, aqui. Aqui nós temos uma pintura do Johannes Vermeer, tá? Moça com Brinco de Pérola, é uma obra famosíssima. Vocês não vão estudar agora, vocês vão demorar um pouco para estudar sobre essa obra, tá? De qualquer forma, o que eu quero que você perceba? A posição da moça, a forma como os elementos estão caracterizados aqui. Além disso, você vai perceber, inclusive, pelo tom aqui de trás da pintura, tá? Se ela é clara, se ela é escura, mas aqui nós observamos uma certa escuridão. E, consequentemente, aqui a margarida com brinco de pérola. E aí nós vamos perceber o seguinte, uma releitura de uma imagem que é famosa, muito conhecida. É uma paráfrase? Sim, é uma paráfrase. É plágio? Não, porque nós temos aqui, ó, o autor original da imagem que está sendo imitada, ok? Vamos ver a próxima. Aqui, ó. Leonardo da Vinci por meio de Mona Lisa. E nós temos, inclusive, uma referência à Mona Lisa na propaganda do Bombril, tá? Em especial do Monbiju. É paráfrase? Sim. É plágio? Não, porque eles deixam claro quem é, de onde eles buscaram a referência. Agora, se você faz isso no seu trabalho e não coloca referência, é plágio e plágio é crime, tá?
Perfeito agora. Agora que eu já mostrei para você o exemplo de intertextualidade, como que isso acontece, o motivo de eu ter mostrado para vocês, vamos então para o nosso livro didático, ok? Pronto, aqui estamos. Coloquem lá na página de número 24, é a partir daqui que a nossa aula ela vai acontecer. Tá? Nós temos aqui imitação original. Epa, nós estudamos sobre imitação, tá? Lá, lembra? Paráfrase? Então. Aí nós temos o seguinte: admirador das xilogravuras japonesas de estilo ukiyo, acredito que seja assim, ukiyo-e. O pintor holandês Vincent van Gogh imitou o artista japonês Utagawa, tá? Prestem atenção. Nós temos um artista muito consagrado que é o Van Gogh, ele imita um outro artista que é japonês, tá? Então veja que aí nós temos um processo de intertextualidade, tá? Então aqui nós vamos ver à esquerda o quadro de Van Gogh, tá? Nós temos dois quadros. Este aqui é o de Van Gogh, tá? O nome do quadro, Ponte na Chuva. Tá aqui as informações. O Van Gogh, Ponte na Chuva. Veja. Mas, se você olhar numa primeira vez para essa imagem, você vai pensar o seguinte: nossa, interessante. Mas você nunca vai imaginar que ele fez uma releitura de um outro quadro que já existe, tá? E aí você deve evidenciar isso. Porque se você não acredita, tá, a imagem, lembra do plágio, que é crime? Então, só que nesse, eu ia falar crime, só que nesse caso aqui, gente, nós temos a obra do Van Gogh, que é uma releitura da obra do Utagawa, tá? Que o nome, então, Chuva. E aí, veja, por que então que ele fez essa imitação? Por que que ele pegou as mesmas informações e copiou e deixou praticamente igual? Será que isso é arte? Porque o senhor acabou de falar, professor, que aí, se nós não temos uma imagem creditada, é plágio, e plágio é crime. Aí que tá, gente, porque embora o Van Gogh tenha feito a releitura, mas ele não acredita essa imagem, como posso dizer, como se ele tivesse criado do nada. O Van Gogh, ele gostava e ele se inspirava na obra do Tagawa, tá? O que acontece? Então, ele faz uma releitura com os mesmos aspectos? Os mesmos aspectos, mas ele em nenhum momento tira o crédito do outro, tá? Ele faz uma releitura, provavelmente para que aquela forma cultural permaneça ainda por mais tempo, pelo século novo em que ele vive, porque nós vamos observar o seguinte: o Tagawa, cadê? Ele nasce em 1797, século XVIII. Ele morre no século XIX. E o Vicente Van Gogh, ele tá ali, ele nasce no século XIX e morre no século XIX, mas ele provavelmente, eu digo provavelmente porque não é uma certeza, né? Não temos como ressuscitar Van Gogh para saber disso. Ele provavelmente quis dar continuidade ao trabalho do Utagawa, tá? Então veja que tudo isso deve ser levado em consideração. Por isso, então, o nome imitação original, porque foi de fato uma imitação, mas aí teve como base a pintura original, ok? Vamos dar continuidade então, nossa aula ainda não parou. Aí nós temos aqui a parte de organize as ideias, vamos ver o que o nosso material diz. Leia a seguir um relato do ator japonês Oshi Oida sobre o desafio de ser original no Teatro No. Procure ouvir também a canção Ser Igual é Legal, de Carlos Careca, acompanhando sua letra. Vamos ver primeiro o texto, tá? Vejamos. Meu professor de No uma vez me disse que eu não deveria interpretar do meu próprio jeito. Em vez disso, devia tentar fazer exatamente o que o professor mostra. A maneira como a mão é levantada, o modo de dizer o texto, tudo deve ser feito exatamente como ele diz. Mesmo que achemos que não está certo. Não se deve alterar ou reinterpretar o que se aprendeu até que se atinja os 60 anos. Então veja que nós temos aí uma certa resistência, né, entre o fato de atuar e ser quem é, de fato. Depois disso, devemos ser livres.
Mais uma vez que se tenha iniciado um treinamento de No, com idade entre 5 e 6 anos, estamos, na verdade, falando sobre mais de 50 anos de estudo. Encontrei meu mestre anos depois de ter me dito isso, quando ele estava com aproximadamente 75 anos. Perguntei-lhe se sentia algo diferente agora que tinha atingido a idade da liberdade. Ele respondeu: Não, aquilo que eu disse a você aplica-se somente aos gênios. Como sou um ator comum, não posso atingir a liberdade. Na verdade, é exatamente o contrário. Estou ficando velho e algumas vezes acho que vou perder o brilho ou que vai me dar um branco. Fico tão preocupado com esse negócio de esquecer o texto que não tenho tempo de me concentrar em atingir a liberdade. Minha tarefa principal é simplesmente fazer meu trabalho de maneira correta. É isso. O que nós podemos observar aqui é a preocupação na atuação do trabalho no. Vamos pensar o seguinte: nós temos em solo brasileiro alguns artistas. Observem. Vamos lá, porque eu não quero perder essa linha de raciocínio. Nós temos no Brasil alguns atores, correto? E esses atores, eu vou nomear para ficar melhor. Nós temos Fernanda Montenegro. Fernanda Montenegro, ela se entrega ao personagem, independente de qual for o personagem que ela esteja fazendo. O personagem é o personagem, tá? E você observa que ela já está há anos nessa carreira, tá? E ela é consagradíssima. E aí nós vamos observar o seguinte, que há algumas entrevistas que ela fala que ela se doa tanto que quando ela sai do personagem, ela tem que respirar um pouco, porque ela encarna uma pessoa com características que não são dela, tá? E aí observe que aqui no Teatro No nós temos basicamente a mesma coisa. Nós temos um mestre que ele vai dizer o quê? Viva para o Teatro No, tá? Percebem a diferença? Nós temos a diferença não, né? A relação. E aí vocês têm que começar a fazer essas reflexões também. Valem a pena, viu? Valem muito a pena. Mas voltando ao Teatro No, né? Porque nós estamos aqui. Outra situação, nós estamos finalizando essa parte do teatro, tá? Do Teatro No. O que isso significa? Significa que nós vamos, após concluir esse material, fazer as recapitulações, um estudo dirigido para as avaliações, isso mesmo. Agora chegou o momento crucial. Se você ainda tem atividade para entregar para mim, entregue, tá? Atualize, veja alguma forma de se atualizar, que nós já estamos praticamente indo para o final do mês e você precisa ter todo esse material aí atualizado, concluído, ok? Vamos lá então. Nós temos aqui algumas informações sobre o Carlos Careca, vou deixar que vocês leiam, tá bom? Nós temos aqui algumas informações, na verdade são algumas atividades. Na verdade, essa atividade eu não vou solicitar de vocês, mas eu gostaria muito de que vocês pelo menos lessem, só para conhecer como é que se dá, como é que acontece essa questão do Teatro No, tá bom? Os jeitos, as formas, os gestos, tá bom? Que são utilizados, enfim. Dê apenas uma lida, mas não precisa realizar, tá? E aí, por fim, nós temos aqui a página de número 27, que é a parte de troca de ideias, tá? Aqui na página de número 28, nós temos uma questão que você deverá responder também. Mas na página de número 27, na parte troca de ideias, eu faço questão de comentar com vocês, porque ela vai ser importante para uma situação específica. Vamos lá, troca de ideias. Depois da apresentação, aproveite para bater um papo sobre as criações da turma. É claro que nós não vamos fazer isso agora. Compartilhe suas impressões sobre os desafios dessa atividade e seus momentos mais criativos. Como foi ver um colega fazer o movimento que você criou? Isso aí ainda diz respeito à atividade anterior, né? Mas vamos olhar aqui, Festival de Artes. Nós temos aqui uma imagem, outra imagem. Essa é a imagem do Beethoven. Nós estudamos bastante o Beethoven no mês passado. O Festival das Artes é um espaço ideal para compartilhar as referências mais variadas, de Carlos Careca, autor de Ser Igual a Legal, ao original Ludwig van Beethoven, tá? Que tal apresentar para os colegas das outras turmas
As cenas inspiradas no Teatro No e as danças inspiradas na peça Agoromo, do mestre de teatro No Zeame. A música de Carlos Careca, Seria Igual é Legal, pode muito bem ser usada para dar ritmo a esses bailados criados com catas coletivas. Enfim, essa questão aqui é mais assim para a gente pensar um pouco sobre essa forma de apresentação teatral, tá? Vai ser importante não tanto quanto essa questão da página 28, tá bom? Que é a hora de estudo, vou deixar que você leia, envie a foto para mim depois. E aí, turma, eu gostaria de voltar lá para o início do nosso material, quando eu apresentei o nosso livro, né? Eu disse que nós estudaríamos 2 capítulos, o primeiro, Amado Imortal, e o segundo, Desenho de Movimento. Vocês vão observar o quê? Que o primeiro capítulo inteiro foi destinado praticamente ao Beethoven, tá? E há alguns instrumentos musicais, umas famílias de instrumentos, a essa parte mais musical dentro do romantismo, tá? E aí, ó, tudo isso daqui nós vamos fazer uma recapitulação a partir da aula que vem, tá? Recapitulação em que sentido? Nós vamos começar a ver algumas questões para a nossa avaliação e nós vamos começar a pensar então na nossa avaliação. Então veja que tudo o que foi passado foi importante. Vou resgatar algumas questões dos nossos exercícios, tá? Porque elas vão ser essenciais para que você estude com maestria para a sua avaliação. É importante que você, aluno do 8º ano, pegue o seu material, comece a fazer esquemas mentais, mapas mentais, a fim de que você possa resgatar alguns conceitos que foram levantados nas nossas primeiras aulas, tá bom? A nossa aula, na verdade, o nosso conteúdo, ele já foi finalizado, eu consegui concluir o conteúdo do primeiro bimestre com vocês. O que vocês irão fazer agora? Atualizar, tá? Muitos alunos já entregaram todas as atividades, muitos mesmo, tá? Mas alguns alunos ainda estão com pendência. Então, vá lá no nosso grupo do WhatsApp, veja as agendas, as páginas solicitadas, veja as atividades do caderno e veja o que você tem que responder. Para quem foi meu aluno ano passado os alunos do 7º, né? Do 7º que esse ano são do 8º, sabem muito bem que eu aproveito questões dos exercícios nas avaliações. Tudo que eu falo nas aulas, tudo, gente, cai na prova. Tudo mesmo. Então, se você assiste as minhas videoaulas, se você participa, se você pergunta, se você questiona, se você realiza as atividades, eu tenho certeza absoluta de que você vai gabaritar a minha avaliação, tá bom? Lembrando que vocês são a peça fundamental para a ascensão escolar de vocês. Vocês são protagonistas do conhecimento de vocês. Embora eu traga abordagem do conteúdo, explique o conteúdo, traga algum recurso que pareça interessante para a nossa aula, você precisa também fazer a sua parte, tá bom? Assim como eu faço em preparar o material para você, você também precisa começar a se organizar em relação a isso, tá? Lembrando também que o prazo para a entrega dos trabalhos está se aproximando, em especial nosso trabalho de arte. Confesso que eu estou muito ansioso para ver os trabalhos de vocês, tá bom? Para corrigir, para ver o que vocês produziram, porque assim, o trabalho é um produto final das minhas aulas, né? Então, o que eu trago na minha aula, eu pretendo visualizar no material de vocês. Então, se vocês fizerem bons materiais, bons trabalhos de pesquisa, eu acredito, então, que as minhas aulas, elas tiveram os seus objetivos atingidos, tá bom? Perfeito, então. Aos alunos que ainda não entraram em contato comigo, entrem em contato comigo. Lembrando que nós temos uma pontuação ali, que é uma pontuação de participação. Se você não envia mensagem para mim, se você não entra em contato comigo, se você não dialoga comigo, como que eu vou avaliá-lo ou avaliá-la, tá? Não tenham medo, mandem mensagem, ok?
Bem, turma, então vou finalizar a nossa aula por aqui. Dúvidas, podem me procurar no privado, tá bom? Posso até demorar às vezes para responder, mas eu respondo. Vocês sabem que eu respondo, não deixo ninguém no vácuo, tá? Aguardarei vocês então na nossa próxima aula para nós darmos continuidade a tudo que nós estamos estudando, ok? Fiquem com Deus. Até breve, então. Tchau, tchau, turma.